Shalom Aleichem para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo de canal de bênção para todos aqueles que são leitores, biblistas e estudiosos da Palavra de Deus. E esse é mais um canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Eu sou o evangelista André Santos, professor, biblista, historiador, arqueólogo, bacharel em teologia e outras outras formações acadêmicas. Então vamos lá para mais outro comentário bíblico, para outro comentário forte da Palavra de Deus. O comentário da Palavra de Deus neste dia 20 é um comentário muito polêmico. É um comentário terrível, mas antes de fazer esse comentário, eu quero cumprimentar a todos que estão vendo este canal, lindo e maravilhoso. Curte, se inscreva neste canal e compartilhe este canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. A palavra de hoje é muito polêmica, a palavra de hoje é muito tremenda, terrível. Esta palavra tem algo muito profundo para ser falado e você vai se alegrar muito com esta palavra. Esta palavra é uma palavra muito polêmica, então vamos lá para esta palavra? A palavra é essa, que está embasada no livro de Mateus capítulo 19 e versículo 24. Uma palavra que o nosso Messias, o Yeshua, Yoamashia, ele citou dizendo. E qual foi esta palavra que ele disse? A palavra foi essa. Ainda lhe é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eita Deus! Eita Jesus! Que palavra é essa? O que seria esta palavra? Observando a primeira pauta, a pauta deste tema, cujo é falando sobre o camelo e o rico, ainda lhe diga, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Quando nós observamos o texto e contexto da história, temos que entender o que é a referência da palavra agulha. O que é agulha? O que é camelo? O que pode se referindo Deus? Que Jesus está se referindo? Quando nós observamos, Jesus disse, é melhor que passe um camelo. Esse termo, quando nós observamos, é uma linguagem figurativa ou uma linguagem de metáfora. Uma metáfora em uma figurativa. Quando nós analisamos o termo chamado buraco da agulha, é uma palavra, metáfora, em uma linguagem figurativa. Buraco é uma abertura estreita, como se também se diz também o Talmud. Você sabia que no Talmud tem esta expressão? Sabendo que o Talmud é um livro de comentário judaico, e dentro do comentário judaico tem essa palavra. Você sabia dessa? Tem esta expressão? Tem esta frase no Talmud? Você sabia disso? Então, no Talmud tem esta frase, dita por Jesus. É esta expressão. Mas existe a expressão hebraica. Não sou especialista em falar em hebraico, mas vamos tentar aí falar esta frase no hebraico. A palavra no hebraico, ela se chama Nakel Lagamau Louvor Benikev e Hamash, que significa
ainda é digno, mais fácil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico passar no reino de Deus. Então, quando nós olhamos esta tradução, você também sabia que esta palavra, além de estar no Talmud, também está registrada lá na Arábia? Isso mesmo. É uma frase também citada pelos povos da Arábia. E pelos povos da Arábia, citado, também está isto escrito lá no Alcorão. Não imaginava isso, né? Então, lá no Alcorão, também tem esse Mateus 19, versículo 24. A citação que Jesus citou. Diz assim: na verdade, aquele que nega o nosso verso são arrogante, para que com eles os portões do céu não serão abertos, para que nem eles entrarão no paraíso, até que um camelo entre no olho de uma agulha. Olha só, não é a mesma expressão? Tem essa escrita no Alcorão, na Bíblia deles. Isso mesmo, no Alcorão. Olhando essa biografia, entendendo que lá no Alcorão tem essa frase, mas então a gente esquecemos também de uma questão. Existe aí um pequeno problema. Existe aí um pequeno acrescentado. Querendo ou não saber, existe um pequeno acrescentado. Tem um pequeno problema. E qual seria esse pequeno problema? No ano 788 ao ano 1860, tem um homem chamado Círulus. Isso. Quem era Círulus? Círulus. Quem é Círulus? Quando nós analisamos, há um certo tempo, de um século, em um ano, existiu um homem chamado Círulus de Alexandria. Olha só que interessante. Então, existia um certo homem chamado Círulus de Alexandria. E quem era esse homem? Era um alemão, filósofo do tempo da igreja. Ele era e foi um dos pais da igreja primitiva. Isso mesmo. Círus de Alexandrina, ou Alexandria, Círus de Alexandria, que surgiu no ano 1788, e este homem, ou melhor dizendo, não foi neste ano, mas o ano provavelmente foi no ano 378, isso mesmo, no ano 378, no tempo de Cristo, este homem, Círus de Alexandria, era um filósofo, e este homem era um dos pais da igreja primitiva, como também Eusébio. Eusébio também era um dos pais da igreja primitiva. E diz ele que cometeram uma grande fragilidade, né? E de acordo com os originais, esta biografia não se encontra nos originais. Quando você vai ler um livro escrito por um certo cidadão, a gente vê que nos originais está escrito e afirmou este homem chamado Círio de Alexandria, um dos pais da igreja primitiva. Ele declarou que a ortografia está errada, escrito no grego. Está errado. Não seria o termo camelo. Olha só que curioso, não seria camelo, mas chamaria camelos. E o que é camelos ou camelos? Camelos.
Não seria camelo, mas camelo. Camelos. E o que seria isso? No Talmud babilônico já se ouviu falar desta palavra e desta ortografia que foi escrita textualmente no texto. Esta obra escrita erradamente. Quando nós olhamos o gênero e a característica da frase, percebemos que teve um acréscimo escrito errado. E esta frase, em breve, que possuía uma definição diferente dos originais. Olha só, diferente dos originais. E como que estaria escrito? Sim, estaria escrito assim: camelos. Essa frase, ou melhor dizendo, a forma da interpretação correta, ela está escrita na definição textual de uma outra forma, a característica de uma outra forma, uma definição de um preceito diferente, moral e prático. Olha só, quando nós olhamos esta escrita, que seria no lugar de camelo, camelos, significa o quê? Olha só, o significado desta palavra camelos, que quer dizer no grego, significa corda ou cabo. Significa no grego esta palavra camelos. Agora existe um homem chamado Arthur Schopenhauer. Este homem, ele escreveu um livro, e o nome deste livro se chama O Mundo com a Vontade e Representação. O nome do livro era O Homem com a Vontade e Representação. Volume 1. Ele cita essa mesma frase. Olha só que coisa interessante. Ele cita o que está escrito em Mateus 19, 24. E olha a forma que ele cita. É mais fácil um cabo de âncora passar pelo buraco de uma agulha do que um rico passar entre o reino de Deus. Olha só a diferença. E o Alcorão também cita desta formalidade, dessa forma. Aí vem aquela pergunta: é um erro de ortografia? É um erro escrito em grego errado? Sim. Por incrível que pareça, sim. Existe também um outro homem, filósofo, e esse filósofo, ele era assírico, e ele escreveu uma Bíblia, né? A Bíblia dos assíricos. E ele também usa a mesma formalidade, dizendo como um camelo, na questão camelo, olha só, é completamente diferente o que está escrito. E este homem chamado Jorge Lancer, ele escreve esse mesmo versículo dizendo assim: o camelo na Arábia significa já mal. Também pode ser traduzido como corda ou torcida. Corda e corda torcida. Olha só que interessante. Olha só que interessante, meus amados irmãos. E ele usa a mesma formalidade, dizendo assim, ó: é mais fácil um cabo de âncora passar pelo buraco de uma agulha do que pessoa rica entra no reino de Deus. Esse Jorge Lancer, esse homem que era um assírico que escreveu a Bíblia assírico, uma Bíblia assírico,
que é o autor desta Bíblia, ele escreve desta mesma forma. A questão é que realmente tem um erro absurdo, na verdade. Um erro ortográfico, né? Um erro de escrita. Mas vou contar um conto judaico para aqueles que estão vendo este canal. Existe um conto judaico em Jerusalém, uma lenda em Jerusalém, que os portões de Jerusalém diz que tinha um portão cujo seu nome desse portão ele se chamava o Olho da Agulha. Olha só que interessante. E não tem nenhuma prova disso, mas é um conto, é uma lenda. E dizem que existia um portão em Jerusalém que se chamava o Olho da Agulha. E nenhum camelo poderia passar ali. O camelo não conseguia passar ali. E o camelo, com bagagem, ele não conseguia passar pela essa porta chamada Olho da Agulha. Olha só que interessante. Então fica para você esta palavra, este comentário bíblico e esta curiosidade. E o evangelista André Santos deixa vocês com Shalom Aleichem, Maleko Salah.